Em breve vai estar iniciando o nosso debate com base na sexta Conferência das Cidades, que nós teremos o Natanael Mota como debatedor. Ele é diretor da Federação de Bairros e Favela de Fortaleza e ele é integrante da comissão de organização da sexta Conferência das Cidades. O professor Sandorval, que é pré-candidato do PCdoB, a professora e presidente do PT, Mima Costa, que também é pré-candidata, e a professora Anastácia. Boa noite, Ricardo Mendes, Mima Costa, Anastácia Janot, Sandoval, pré-candidato, né? Aí a vereador do Distrito Eusébio, certo? Estamos aqui para colaborar com essa nosso debate na sexta Conferência das Cidades, vendo lá no caso do documento, né? Que é uma conferência e até mesmo gerenciada pelo Ministério das Cidades, né? E esses recursos, no caso, até para poder esses recursos, né, e a orientação feita pela estrutura do documento vai nos dar e dará a todas as cidades, né, que estão fazendo essas reuniões, essas conferências, né, municipais, já está dando um cronograma, um sentido, um ritmo, um rumo, para onde as cidades devem acompanhar ou direcionar, né, para poder chegar no patamar de qualidade. Sabemos que, no caso de todas as cidades, existem as dificuldades, né, inerentes a cada região, mas, porém, o município, da gestão municipal, estadual, né, e juntamente com a federal, que, no caso, hoje é administrado pelo PT, pela esquerda, que está sendo gestão, no caso, até mesmo de reconstrução de um período, no caso, de destruição, né? Vamos colocar essa situação aí em evidência. Então, essa Conferência das Cidades, ela vai nos dar realmente um parecer, praticamente, no caso, para todos os gestores dos municípios, para poder eles terem uma base de apoio, uma base de orientação, para onde vai focar os recursos vindo do governo federal, né? Direcionados à parte habitacional, à parte estrutural mesmo, de mobilidade urbana, que no município de Eusébio, já direcionando aqui ao nosso município, está muito deficitário. Existe, no caso, né, pelas orientações, até pelas notícias que a gente vê, a questão do município for primeiro a lançar o TRUI, né, que no caso do transporte urbano coletivo, né, é gratuito, mas da Precabura, passando ali, no caso, passando ali pelo Coaçu, vindo lá de cima, né, que é dos 24 localidades, né, no caso, município que nós temos, né, até chegar lá no Jabuti, realmente é uma carência muito grande. Então, essa estrutura que nós estamos lançando com campanha, né, a estrutura do PCdoB com o PT, né, justamente no caso para poder pegar dessa conferência, a gente organizar as ideias e lançar isso na campanha mesmo, né, como um marco principal de uma orientação e passar para a comunidade. Eu estava vendo também, né, na questão da pesquisa, né? Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante. Né, Janô? Né? Exatamente, né? Você está vendo que, no caso, a gente, com a sua orientação, né, caso você já pré-representante, né, no caso das favelas, né, no caso em Fortaleza, né, tem, no caso, direcionamento para essa parte que corresponde a toda a estrutura, né, que tem aí o Grande Fortaleza, e você como uma pessoa que tem, né, esse diretor dos bairros de Fortaleza, as favelas também, isso é importante para o município de Eusébio. E a tua representação é importante para justamente nos dar, trocar experiência com a gente, né, passar isso, né, para as comunidades, ele está até traçando aí, a gente pode até, depois com a Mima, verificar, a gente ir em cada bairro, estava falando com o Ricardo também, em cada bairro, localidade do Eusébio, né, pegando todos os 24 bairros, tá certo? E tudo, para poder a gente distribuir isso aí. Tanto que aí a gente vai te organizar com um pequeno, no caso, como é que vai fazer isso aí, essa estratégia? A estratégia é praticamente, no caso, pegar
caixinha d'água, colocar nos lombos e aí mesmo nas comunidades, né? Subindo, descendo lá de cima, ali perto da beira da praia, até passando pelo Rio Coaçu, né? Desaguando lá no Rio Pacuti, para poder a gente, no caso, né? Até, É isso mesmo. né? Para poder a gente fazer essa divulgação. Minha palavra você vai monitorando aí, viu, Ricardo? Minha palavra, tá certo? E aí, dessa conferência, a gente, tendo isso, né, até mesmo levando como documento, base, a turma vai questionar muito, certo? E aí a gente, às vezes, o questionamento, ele não é uma afronta. A gente dá aula, a gente vê quando o menino vai questionar a gente tem uma tendência de nós estar me confrontando, né? Mas com o tempo você vai vendo que, no caso ali, é a questão de necessidade de informação. É justamente a população tem isso, né? E aí, vendo, eu já dei uma volta ali na Damaco, fui até, no caso ali, na Matador do Ensino, né? E tudo. Eu fui lá na Santa Clara também, algumas escolas a gente foi participando. E realmente tem essa convicção. E, inclusive, no caso agora, com essa pré-campanha, cara, é fundamental, como o Ricardo estava falando agora há pouco, a questão a gente na tecnologia, né? Que a gente vai aprendendo, né? E no período de aprendizado, a gente vai divulgando nossas falas, né? As gestificações, e hoje em dia, né? Turma pega o passado da pessoa e já, ó, tu falou isso, tal dia, né? Então, é tanto, onde eu quero chegar, né? Ricardo, Natan e Mima, que é Anastácia, né? Hoje, eu fui recentemente lá na né? E tudo, descendo um pouquinho ali, no caso, lá para a região das Guarimbas, cara, tem uma professor do bom e tal, aí pessoa que a gente não conhece, né? A rede social, né, que eu ativei, no caso, o Instagram, é muito forte. E justamente com essa experiência hoje, vamos trocar com o seu conhecimento, Natan, né, das favelas de Fortaleza, como a estrutura, né, a urbanização delas, como é que está sendo feito, estão sendo feitas. Porque eu estava vendo, fazendo uma pesquisa, né, rápida, né, no Ministério das Cidades, a déficit habitacional do Eusébio, isso em 2017, né, estava quase passando 2.000 moradias, 2.010 moradias, né? Tinha um recurso, no caso, habitacional de 500 mil, para isso, no caso, né, já direcionar o município, né, já dá para realmente ter uma tendência, mas o Ministério já Federal tinha 5 milhões, né, nessa época, né, 2017. E isso é referente ao percentual habitacional direcionado à comunidade, no caso de cada município, né, na população, né, que é um percentual, né. E aí, como Você me falar, permite só um parêntese? pois não. Inclusive, nessa questão de moradia popular, o governo federal abriu o edital agora do Minha Casa Minha Vida, e eu não vi o Eusébio dentro desse edital, né, como contemplado com o edital. E para ele ser contemplado, ele teria que apresentar proposta. Eu não vi, eu não sei se é porque eu não tive essa informação suficiente, tá entendendo? Porque às vezes as informações elas ficam meio assim, a gente não encontra, mas até esse momento eu não vi. E o Eusébio está se tornando um local de moradia privilegiada, de alto valor, e de repente não olhando para os seus munícipes, né? E não tem essa condição. Só essa observação. Excelente. A mim, o Ricardo, quiser ter visto, também pode ter visto, certo? Natan, pegando sua palavra, realmente, no caso aí, né, desses 10 anos para cá, né, o município cresceu 60% no caso, né, a questão da população, né? 2010 tinha 26 mil nessa faixa de moradores, hoje tem 74 mil, né? 74 mil moradores. E aí, avaliando a estrutura que você falou agora, realmente de urbanização elitizada, urbanização excluidora, urbanização que, no caso, foi como afastando as comunidades, afastando os moradores, que, no caso, tinham uma geração, uma raiz já, né?
dentro do município ali, mas, poxa, eles foram afastando, é como se fosse assim, foi dominando aos poucos, é como se fosse a sombra da nuvem, né, vindo devagarinho e vai se afastando. É tanto que a gente pode observar, fazendo um relato aqui bem rápido, né, do que você já observou, né, essa exclusão, no caso da população, né, oriunda mesmo, né, está deslocando. E o deslocamento, né, não está sendo nem implantado, desses 15 mil que eu percebi, que eu vi, os 5 milhões em 2017, que era para ter colocado, de moradia. Tem um plano diretor, tem um plano do Marcos, só que eu estava lendo, o plano diretor do município do Eusébio, da parte de urbanização, contempla a questão da moradia fechada, né, dos muros, no caso, né, que são maiores, no caso ali dos Alphaville da vida, né, das Alphavilles da vida também, no caso, né, Alfa, Cidade Alfa, ali os outros demais, três maiores, né, Ibiza, ali próximo ao shopping da Terraço. Então, a gente observa que nessa construção eles dominam aquele espaço e vão pagando. Aí tem o nosso amigo ali, no caso da Tapioqueira, né, que é o nosso velho conhecido, né, que é do PCdoB, né, ele resiste ao tempo, né, e tudo mais, né, e tudo, eu falei com ele esses dias agora, fazendo caminhada, e ele resiste ao tempo. Inclusive, né, uma tia da Wanda, que trabalha com a gente na escola, resistiu ao tempo, e resistiu também, sabe o quê? Ao shopping, Deus, se você observar, quando a gente sai, entra que antigamente as irmãs, né, tinha uma lagoa ali, outra situação também que a gente vai falar daqui a pouco, né, da questão da urbanização, vamos dizer assim, no caso, desqualificada, desenfreada. Então, não, mas está organizada, né, não tem os condomínios fechados? Tem, os condomínios fechados. Estão excelentes, mas o condomínio fechado, com certeza, no caso ali, pela classe social e financeira, né, que no caso a pessoa deve ter, com certeza, se eu sou e tal, que ela conta mais, é a questão da outro lado, da outra classe, no caso, que é socialmente falando, desprovida. Porque, Natan, a Nina, que já anda muito também, o Ricardo também anda muito, a Anastácia, que conhece a realidade ali do Santa Clara, e sabe, tem pessoas, até mesmo ali dali do Amador, né, da Guariba, que a gente mora próximo ali, que tem ali próximo uma referência, eles, no caso ali, tem pessoas que passam necessidade. Ontem, essa semana agora, no caso, né, a gente fez uma reunião, pequena reunião com um rapaz lá, que ele trabalha com esportes, né, hoje, só para finalizar aqui minha parte, para a gente poder ter uma noção, a gente poder depois dar uma guinada maior. Ele mesmo faz, aí a gente até participei com ele já algumas oportunidades, de fazermos cestas básicas, né, com futebol. Cada um dava R$ 10 e organizava ali, pronto. E onde mora essa pessoa? Morava ali próximo, ali, e fui para outras localidades distantes, Professor né, sem Sandoval, estrutura no só um caso. minuto. Não tem como você aumentar seu som ou falar mais próximo? Ok? Melhorou? Você melhorou Melhorou. agora? Melhorou? Pronto, desculpa. Hum. Melhorou, né? Pronto. E tenta Então, levantar a voz. tá certo, pronto, beleza. Estou analisando um pouco mais, né? Tá ótimo. Então, para poder deixar já uma situação para a gente poder debater no decorrer do nosso diálogo, né? Conferência. Então, uma das coisas que estava lendo na Conferência das Cidades é justamente a questão da inclusão. A inclusão mesmo, né? Como você mesmo falou, Natan, é onde está o plano diretor em relação à questão do investimento ou do projeto. Essa é a ideia. Porque para poder liberar o recurso, tem que ter um projeto estruturado, né, para direcionar para a comunidade. E onde é que está esse projeto? Pode, no caso, ter talvez, situação, não entregar esse projeto, né? E, para isso, para poder ser feito a questão da própria estrutura de inclusão social dessa turma que está sendo excluída, né, em todos os sentidos, né? Então, esse é o início da minha palavra, da nossa conversa. A gente vai pegar uma distância no decorrer do nosso diálogo. Beleza? Está aberta aí a palavra. Natan, a gente ia, Natan, a gente ia iniciar contigo, mas aí você caiu. A gente conversou com o professor Sandoval. Mas você poderia retomar
a tua intervenção, tá bom? O teu som está desligado. Não, tranquilo. Eu estava com dificuldade mesmo aqui com a internet. Está ouvindo agora, né? Tenta aumentar a voz. Certo. Eu vou chegar mais perto do telefone. Pronto. Gente, boa noite. Eu sou Natan, representante, diretor da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. Estou representando a federação, os movimentos populares no Conselho Estadual das Cidades e na comissão organizadora da Conferência das Cidades, certo? Conferência das Cidades essas que a última aconteceu há 10 anos atrás. Então, nós temos 10 anos de ausência de debate sobre a questão das cidades, que é urgente, que é necessário, que é fundamental. E por que é fundamental? Porque essas conferências e, obviamente, em todos os eventos, nós debatemos a questão das cidades coletivas, da cidade para todos, né? E não é o que a gente, na prática, vem assistindo. A cidade, ela cada vez mais, ela vai, como é que eu vou dizer, ela vai excluindo, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de morar, do ponto de vista da diversão. Então, ela vai excluindo as populações, embora um grande esforço desde o primeiro governo Lula para que a gente faça esse debate e avance nas questões de uma cidade para todos, né? Então, nós temos essa retomada desse debate, que foi abandonado, né? Nós estávamos em um momento em que não se debatia cidade, se debatia costumes, e não o dia a dia do Brasil, o dia a dia dos estados, o dia a dia das cidades e como resolver o problema do Brasil, dos estados e das cidades. Essa, primeiro, é uma grande vitória nossa a partir da eleição de Lula, que ele conseguiu trazer esse debate de volta. A gente discutia só questões que são importantes, que são fundamentais, mas que tem, inclusive, que está ligado com a questão do debate sobre a cidade. A questão de gênero, da mulher andando na rua, numa rua escura, numa rua sem segurança, é questão também de gênero. A questão do direito da diversidade é também o debate sobre a questão das cidades, né? Ou não nos interessa saber quais os, digamos assim, equipamentos públicos e tal, e outras coisas estão, até onde estão em condições, vamos dizer assim, de receber essas pessoas, né? Então, tudo é debate sobre a questão das cidades. A partir da sua estruturação física, de engenharia e tudo mais. Ricardo sabe melhor do que eu, melhor sobre isso, né? Então, nesse sentido, a Conferência das Cidades traz como título Constituindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Primeiro, vamos debater o desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano, quando você debate desenvolvimento urbano, é questão de saneamento, é questão de moradia, é questão de equipamentos públicos, principalmente, inclusive, nos bairros periféricos de qualquer cidade, né? O desenvolvimento urbano como todo é você debater a questão que já está há muito tempo em debate, que é o seguinte, sobre a questão das indústrias descentralizadas, indústrias, comércio, enfim, o trabalho descentralizado para, inclusive, bater na questão da mobilidade urbana. Uma economia descentralizada, ela capilarizada no município, inclusive em municípios grandes como Fortaleza e Eusébio, você diminui a questão do deslocamento urbano.
você diminuindo a questão do deslocamento urbano, você acaba favorecendo a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Então, essa questão da gente debater o desenvolvimento urbano e como nós vamos desenvolver urbanamente, isso é fundamental. Digo de novo, tanto do ponto de vista do trabalho, como do ponto de vista da economia, como do ponto de vista da socialização das cidades, né? O subtítulo da Conferência da Cidade é Caminhos para a Cidade inclusivas, Caminho para a Cidade Inclusiva, é o que eu escrevo, nem eu entendo minha letra. Caminhos para a Cidade Inclusiva, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Que aí entra a questão também política, que tudo é política, obviamente, né? Então, a gente discutir, nós discutimos no processo da conferência a inclusão social, né, que o nosso governo trouxe, que a gente se deparou com a suposta inclusão, porque a inclusão que houve na pandemia, na verdade, foi digamos assim, moeda eleitoral, não foi uma inclusão de verdade. Então, vamos debater a verdadeira inclusão para quem de fato precisa. Que inclusão, na verdade, necessariamente, está voltado só para programas sociais econômicos direto para as pessoas. A inclusão ela é muito diversa. Ela está, inclusive, dentro da questão das oportunidades. E quando eu falei da questão de nós temos emprego descentralizado, isso é uma espécie de inclusão, né? Então, a inclusão ela é bem diversa e vai estar na questão do nosso debate na Conferência da Cidade, né? Democráticas, porque vimos como, infelizmente, dificilmente vimos como no regime militar, mas vimos de novo a questão da democracia ser abalada, ser posta, quase ser tomada a nossa democracia, né? Então, debater sobre a democracia também é debater sobre a cidade. Porque quando pessoas que se elegem, deputados federais, estaduais, senadores, vão lá no Congresso combater a democracia, agir contra a democracia, quem ganha? Quem perde? Os trabalhadores. Porque aí eu perco os meus direitos, porque aí pode se voltar a um regime militar, e no regime militar, eu não vou aqui desenvolver sobre isso, que todo mundo aqui sabe. E isso diminui a democracia, diminui o trabalho, diminui os direitos, né? Então, é fundamental a questão do debate sobre a democracia nessa etapa da Conferência das Cidades. A democracia é para quem? A democracia é para todos, a democracia é para quem quer se desenvolver, a democracia é para um país que quer se desenvolver industrialmente, tecnologicamente, socialmente, né? Então, para que o país se desenvolva dessa forma, nós temos que ter democracia. Sem ela, nós sem a democracia não existe esse desenvolvimento, e dentro da democracia, lutando para o desenvolvimento. E com a questão, obviamente, como eu já disse, já coloquei algumas questões aqui, em relação à questão da justiça social, né, que é fundamental numa democracia, obviamente. Já falei que são 10 anos de ausências desse debate sobre a questão da Conferência das Cidades. Vou aproveitar agora para colocar que essa conferência ela foi chamada ainda no mês retrasado, para que pudesse acontecer ainda esse ano o debate da conferência, porém, houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, que inclusive a questão ambiental está dentro do nosso debate, houve a tragédia no Rio Grande do Sul, e o Conselho Nacional das Cidades se reuniu e achou por bem adiar o processo de Conferência das Cidades. Então, assim, como eu era para ter falado isso no início, mas falarei agora. Como é que ficou o processo? E por conta das indefinições da tragédia no Rio Grande do Sul, que foi definido de um calendário mais exato, foi o processo de conferência dos municípios, né?
que vão desde a data anterior estabelecida, que era abril, até abril de 2025, o que nos dá a oportunidade para fazermos vários debates sobre a questão das cidades, né? Nós estamos fazendo esse primeiro, eu conversei com o Ricardo para que a gente possa fazer um debate presencial no Eusébio, e aí nós temos um ano de debate. Então, nós temos um tempo muito bom para desenvolver esse processo de debate. Apenas, até esse momento, 46 municípios convocaram as suas conferências, certo? Nós acreditamos, obviamente, que esse número vai quase atingir a totalidade dos municípios do estado do Ceará. Porém, todavia, é uma oportunidade para que, e aí a Federação de Bairros e Favelas, a CONAN, a Confederação Nacional de Associações de Moradores, nós estamos debatendo com alguns municípios para que a gente possa estar puxando esse debate a partir dos movimentos sociais, né, que está previsto lá na conferência, certo? Natan, mas aí se o município chamar a conferência, não tem problema, nós realizamos a conferência puxada pelos movimentos sociais, nós vamos registrar a conferência no Conselho das Cidades, a conferência realizada pelos movimentos, registrado, e, obviamente, que o município, o prefeito, chamando a conferência, ficará registrado as duas conferências, certo? Então, é importante para que a gente possa fazer esse debate, como, esqueci o nome agora de quem estava falando, para que a gente possa fazer esse debate verdadeiro sobre Eusébio, né? Em relação a essa questão, Eusébio versus desenvolvimento econômico para poucos e Eusébio sobre desenvolvimento econômico para todos, né? Então, aí já é um grande debate que a gente tem que fazer em relação a essa cidade que se desenvolve economicamente, porém a gente sabe que esse desenvolvimento ele é restrito, né? E exclusivo, exclusivo não, faltou a palavra aqui, excludente, né? Excludente, Excludente, tá entendendo? Então, ele se desenvolve, mas ele, ao mesmo tempo, ele exclui. Então, aí nós vamos bater numa frase que é muito batida no movimento comunitário, que é o seguinte: qual é o Eusébio que eu quero, né? Para quem eu quero o Eusébio? Para quem esse desenvolvimento do Eusébio está servindo? Está servindo, de fato, para os moradores do Eusébio? Então, é uma coisa que nós vamos ter tempo para fazer, para desenvolver essas questões que nós vamos levar para o debate no Eusébio, né? E aí a conferência é isso, a gente pega o tema geral da conferência, o tema nacional da conferência, e vamos debater a partir das realidades de cada município, né? Foi colocado aí a questão do Estatuto da Cidade, né? Se tinha sido... Eu, sinceramente, eu não encontrei nenhum registro assim... Aliás, do Estatuto da Cidade, não, perdoe, do Plano diretor. Plano diretor, né? Do plano diretor, que está previsto no Estatuto. Sim, voltando só para a questão da conferência. Houve um debate no Conselho Estadual das Cidades sobre algum tipo de punição sobre o município caso ele não realizasse conferência, né? E aí que a gente desenvolveu essa questão, não foi lá que nós criamos a ideia já veio da conferência, do Conselho Nacional. O Conselho Nacional abre essa questão de que se nós temos 3 tipos de movimentos sociais diferentes, no mínimo 3 tipos de sociais diferentes, chamando a conferência é validada, certo? Então, o município é o principal ator para chamar a Conferência das Cidades. Sim, o município é o principal ator, até porque ele é que vai desenvolver
a questão do planejamento e das ações municipais. Porém, todavia, uma vez o município não chamando, os movimentos sociais, eles têm sim essa condição de chamar essa conferência e ser validada pela organização do Conselho das Cidades Estaduais, né, como realizada a conferência, certo? Plano diretor, eu vou dizer para vocês, eu não encontrei nenhuma questão sobre o plano diretor do Eusébio, que a única informação que eu tive foi que já teve há 10 anos atrás a questão do... Sim, Natan, sim, mesmo. boa noite a todos, né? E a companheira Anastácia. Com relação ao plano diretor, Natan, o primeiro foi feito em 2013, certo? 2013, e na época eu até participei, se não me engano, eu participei porque eu fazia parte do sindicato, eu era presidente do sindicato aqui dos servidores, e entrei como sociedade civil e a gente participou um pouco da elaboração desse plano diretor. A questão é o seguinte, o plano diretor, ele existe, já foi modificado 3 vezes, né, e modificado, assim, poucas coisas. Em 2019, eu fiz essa pesquisa. Em 2022, e agora, dia 8 de maio de 2024, houve outra alteração de 2 páginas, dá em torno de 2 páginas, que depois eu posso até passar para vocês, que fala sobre as questões dos condomínios, fala sobre a questão da malha viária. E aí, na leitura que eu fiz dessa última alteração, eu percebo o seguinte, eles estão muito preocupados, né, realmente com o desenvolvimento, porque é uma coisa assim, aquela coisa bem capitalista mesmo, de fazer o Eusébio ser tido como uma cidade que empreende, que tem os melhores condomínios, mas que a gente percebe, tipo assim, na leitura, principalmente do parágrafo único que tem, você percebe, tipo assim, pode fazer, contanto que depois, se o poder público quiser, ele manda desfazer. Uma coisa meio assim, para dar Esdrúxula, né? ponto. Desdobrando, como diz o outro. É. Você faz, mas aí a gente pode tirar, mas assim, você pode fazer, entendeu? E aí acarreta várias coisas, né? Inclusive essa questão que é uma coisa que eu sou moradora aqui há 25 anos, Eusébio, acompanhei todo o processo, esse processo que tem, né, de crescimento, né? Um crescimento, como foi dito aqui, de uma forma desordenada. Aqui, para você ter noção, tem calçada aqui que tem 60 centímetros de largura. Isso é calçada, né? Isso em plena avenida. Então, isso é um absurdo. Não tem recuo. É assim, é muita coisa errada, mas é muita mesmo. E assim, finalizando, o plano diretor, ele existe, mas na realidade ele não é cumprido ao pé da letra. É para, como dizia minha avó, para inglês ver, né? E com relação a essa questão da conferência, salvo não me engano também, aqui o Eusébio participa. Só o que é que acontece? A maioria é do pessoal da prefeitura, né? Que tem o espaço deles, e os outros também de associações, que são associações também de fachada, digamos assim, ligadas à prefeitura, a maioria, né? Com raras exceções. Então, se tiver esse espaço, eu acredito que a gente deva ocupar, né? Se fazer presente nessa conferência, mas de antemão eu já digo que eu já participei de vários conselhos aqui, acho que todos os conselhos aqui da cidade eu já participei, e é só blá blá blá, entendeu? É só conversa, e como a gente é minoria, na hora lá do voto, aí eles dão um jeito lá de a gente sair, aliás, isso entra por um ouvido e sai pelo outro, acabam fazendo o que o governo municipal quer. Mas, assim, vai ter essa conferência, pode ter certeza que eles vão chamar as pessoas para participar. Até porque são passíveis dessa punição que você falou. Não é, Natan? Sim, sim. Pois é, mas assim, é por isso que eu acho que é fundamental, já que nós vamos ter aí 1 ano de processo de conferência, que a sociedade civil aí do Eusébio, organizada, possa chamar uma conferência, o município chamando
uma posterior conferência, aí cabe a nós mobilizar o povo, né, e levar o povo para que a gente possa, digamos assim, minimamente ter um embate com a gestão, né, do ponto de vista da melhoria para a população. A Conferência das Cidades, eu estou encerrando, Ricardo, a Conferência das Cidades, inclusive, tem a questão do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Dentro desse Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano está não só a questão de obras, mas está também, Mirna, né? Viva! Pronto. Está também a questão da construção dos conselhos municipais das cidades, certo? Que é um debate também que tem que se fazer, que é isso que você disse. A gente faz um processo de conferência, o município faz o que quer, e não se tem um espaço de diálogo permanente com o município sobre a questão do desenvolvimento do município. Então, dentro desse processo, está essa questão do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, e dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano está a criação, que aí a gente está debatendo firmemente lá no Conselho Estadual das Cidades, a criação de conselhos municipais das cidades, certo? Para que possa estar gestão, prefeitura, sociedade civil, debatendo as cidades em cada município, né? Aí vão ter outros temas, como a questão da mudança climática, que está muito em voga, né? E para a gente, e assim, e trazendo mais para o Eusébio, né? Mudança climática. O Eusébio, ele é muito, assim, tem uma questão ambiental também forte, né? E nesse desenvolvimento que está acontecendo, será que não está sendo infringidas várias questões ambientais dentro do Eusébio, né, para favorecer a questão dos grandes aglomerados habitacionais, grandes e luxuosos habitacionais, né? As próprias indústrias, tudo bem, indústria é boa, mas assim, mas onde é que elas estão sendo implantadas? Enfim, tem a questão da transformação digital, que o professor colocou aí, né? O que é a transformação digital? É você transformar cada vez mais o desenvolvimento urbano, trazendo tecnologia para o desenvolvimento urbano, né? Não podemos ficar para trás, tanto para o desenvolvimento urbano, como, inclusive, para a gestão pública, porque nós sabemos que existe a lei da transparência, mas as gestões, principalmente municipais, assim, são muito difíceis para ter esse acesso, nós temos esse acesso à transparência das questões da gestão, né? A transformação demográfica vai estar em debate também, que aí o Eusébio vive muito isso, né? Muito fortemente isso. Equidade de justiça social, que a gente já falou aqui, né? A necessidade de desenvolver com justiça social. Espaços públicos inclusivos, que aí é também questão de desenvolvimento social, né? Desenvolvimento econômico, mas aí nós temos que debater desenvolvimento econômico para quem, né? Desenvolvimento econômico para poucos, desenvolvimento econômico para a cidade, né? Para, de fato, atender a necessidade de todo mundo que mora no município, né? E, por fim, mobilidade. Quero encerrar dizendo que tem esse processo de conferência das cidades, nós vamos estar nessa luta para que a gente possa ter os conselhos municipais da cidade, é uma luta que a gente já vem há alguns anos, para que a gente, para além do Conselho Nacional das Cidades, o Conselho Estadual das Cidades, a gente possa ter os conselhos municipais para que possamos permanentemente estar fazendo debates sobre o desenvolvimento da cidade, não só na lógica de quem está à frente da gestão, mas também ouvindo e trazendo as necessidades do povo e trazendo o próprio povo para dizer o que ele quer no que diz respeito à questão do desenvolvimento das cidades, certo? E, nesse sentido, nós da federação estamos sempre lá no Conselho das Cidades, e já coloco a federação, a CONAN, à disposição aí de vocês, sociedade civil organizada, para que, quando de um embate com a gestão, né,
esperamos que possamos mudar, né? Mas digamos que não. Quando o embate com a gestão, a gente recepciona também o debate que está acontecendo nos municípios, certo? Lá no Conselho Estadual, a gente recebe denúncias, a gente recebe propostas e tal, em relação à questão de desenvolver os municípios individualmente. Claro que nós não temos o poder de, digamos assim, justiça para fazer com que o gestor faça aquilo, mas nós temos a possibilidade de trazer esse debate a nível estadual e com o governo do estado para que a gente possa superar algumas, vamos dizer assim, algumas questões que afetam a população de maneira geral e que não está de acordo com o desejo da população do município. É isso, Ricardo. Acredito que... Boa noite, eu queria pedir desculpas porque eu entrei e não estava conseguindo ouvir, nem falar, mas aí depois de um tempo eu consegui me organizar aqui. Sou a professora Anastácia. Oi, Mima, olá, Sandoval, olá, Ricardo. Prazer, Natan. Boa noite, prazer, professora Anastácia. Você queria concluir o que você iniciou e depois a gente passa para a professora Anastácia? Sim. É o seguinte, esse debate que a gente está fazendo, eu acho muito importante, Ricardo, porque temos aqui 3 pré-candidatos, né? A vereadora e a vereadora. Então, a gente tem que ter digamos assim, um certo conhecimento sobre todas essas questões, porque isso vai servir para a gente, lá na Câmara, a gente fazer a defesa dessa política, né? Dessa política de desenvolvimento, digamos assim, sustentável, né? Um desenvolvimento que agrega, que não exclui, né, o morador da cidade, porque, como eu falei, eu moro há 25 anos aqui, o que a gente percebe é o quê? Que os empregos, da maioria, não são das pessoas daqui, as pessoas daqui vivem, a maioria desempregada, ou então dependendo de benefícios sociais do governo, tanto municipal como federal, e aqui tem o chamado renda mínima, que é também uma ferramenta do governo municipal, que de certa forma ajuda, mas também deixa ali o usuário muito refém também disso, uma política de assistencialismo, e acredito que a gente tem que se empoderar mais desse debate, né, como o Natan falou aí, porque quando a gente fala assim em política da cidade, abrange tanta coisa, mas tanta coisa, né, que vai muito além da questão do plano diretor, vai muito além de outras questões, essa coisa que ele falou de incluir, né, da questão da mulher, do gênero, do LGBTQIA+. Então, a cidade, ela está apta, né, tem instrumentos, tem ferramentas, tem rede de apoio, né? Então, assim, é um debate realmente muito amplo, mas que bom que a gente está começando aqui, né? E que aqui seja um ponto inicial para a gente dar seguimento a essa questão. Ok? Valeu, professora Lima e presidente do PT. Vamos passar para a professora Anastácia, pré-candidata do PCdoB. Professora Anastácia, com você. Diga, Ricardo, eu perdi a maior parte, né, porque eu não conseguia ouvir, mas pelo que vocês estavam falando agora, né, realmente a gente precisa conversar sobre essas coisas que acontecem no município. A Mima tem razão quando diz que a maioria do pessoal daqui vive preso a essa ajuda, esse custo de vida dele que ele emprega o pessoal da renda mínima, né? Isso é como se fosse um voto de cabresto mesmo, certo? E a maioria não tem como fazer um curso técnico ou um curso profissionalizante. A prefeitura mesmo, já que quer tanto que o pessoal daqui sejam aprovados, sejam trabalhadores daqui, poderia providenciar, né, um curso técnico, um curso profissionalizante para as pessoas do próprio município. Eu vejo assim,
porque precisamos melhorar, né, a situação dos mais carentes, porque, como a Mima também disse, ele é dividido, né? Tem a parte das pessoas que podem, que têm poder aquisitivo, e o restante que não, que depende, e vai ficando aí preso, amarrado à gestão. Eu queria só ressaltar que a gente já começou a conversar sobre a realização em julho de uma reunião, ou até que já pode se transformar na conferência promovida por entidades. A gente pensou em conversar com o sindicato dos servidores do município para realizar no auditório do sindicato. Para essa conferência ela ter validade, ela precisa de ser convocada por três setores da sociedade. Se o sindicato concordar, já seria um setor importante. Teria que ter também um setor ligado a associações de moradores, que a gente teria que identificar se existe no município alguma associação organizada de moradores, uma ou mais. Se a gente não identificar, aí eu faço a pergunta para o Natan, se o CONAN ou a Federação de Bairro poderia nos ajudar representando moradores. E o terceiro setor, para que a conferência seja válida, eu pensei nos estudantes, que pode ser grimos estudantis ou até a União da Juventude Socialista, que ela exige a nível de Estado, ela poderia participar. Então, no mínimo três setores, e a gente pode ter mais. E se a gente puder fazer em julho, ou então em julho faria uma primeira reunião, a gente vai depender da nossa velocidade. A gente faria um debate presencial, escolheria delegados, enviaria para a comissão estadual, e se o prefeito chamar uma conferência, a gente vai participar lá, porque a conferência não é dele. Se ele chamar, a conferência é do município. E nós somos cidadãos eleitores do município. Não importa quem esteja ocupando o cargo de prefeito. A prefeitura é nossa. Se ele chamar uma conferência, a gente vai lá. Se ele não chamar, nós já temos os delegados tirados na nossa conferência, tá? E a gente, a partir de agora, começar a debater com as pessoas. Eu acho que a vida das pessoas é tão difícil. Você acorda, corre para trabalhar, para pegar o transporte, para ganhar o pão de cada dia. Ter tempo para parar e pensar em conferência, se a gente não for lá, as pessoas não têm. E quem vai ficar decidindo a vida das pessoas nessas conferências são políticos que estão há mais de 20 anos no poder, são grandes empresários dos grandes condomínios que estão sendo implementados no Eusébio, e a grande parte da população vai continuar vivendo de migalha, do mínimo que o governo federal dá para ela não morrer de fome, que é isso que acontece. A vida das pessoas é muito difícil, chamar para um debate desse é muito difícil. Tem poucas pessoas assistindo, eu acho que deve ter algum problema no sistema que nós estamos usando gratuito. Então, nós temos que fazer um treinamento para melhorar nossas transmissões. Mas isso fica gravado e o que a gente está conversando aqui, a gente vai repassar para estudantes, para professores, servidores públicos, moradores, em algum momento eles vão assistir o que a gente está conversando. Então, eu acho isso aqui extremamente válido, apesar dessas dificuldades tecnológicas que nós enfrentamos. Eu queria passar para o Natan, se ele tiver algo a acrescentar, tá, Natan? E depois a gente passa para os demais debatedores encerrarem as suas falas, se despedirem, e a gente manter isso gravado no Twitch e a gente começar a divulgar. E já marcar uma reunião lá, se possível, lá no Sindicato dos Servidores, poderia ser no sábado de manhã, e a gente convidar algumas entidades para ver quais aparecem, tá? Aí, Mima, eu deixo contigo para você analisar se essa reunião é viável lá no sindicato,
Eu estou sugerindo no sábado de manhã, você vê, a gente chama algumas entidades, nós vamos lá, porque é bom observar, para tirar delegado para a conferência, não pode ser chamado por partido político, tem que ser chamado por entidade. Claro que as pessoas que participam de entidades, algumas têm partido, outras não têm, mas não importa. As pessoas vão estar lá. Tem que ser cidadãos do município. Então, joga essa ideia para mim, para ela pensar com a diretoria do sindicato, se eles topam, quando é. A gente fazer uma reunião, eu acho que no sábado pela manhã seria interessante, chama algumas pessoas e a gente planejaria a conferência em julho ou agosto, como for melhor. E aí a gente vai aperrear o Natan para estar lá presente nessa nossa conferência, tá bom, Natan? E se puder até nessa reunião, para tirar algumas dúvidas que surjam. Eu passo a palavra para o Natan e depois os debatedores poderão fazer as suas intervenções. Vai lá, Natan. O Eusébio tem futuro? Futuro, tudo bom. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que combinar, tem que se mobilizar, né, nesse processo, tem que, como tu disse, por mais que difícil seja mobilizar o povo e tudo, mas a gente tem que ficar pelejando, porque a questão grande em relação à democracia é justamente a participação, né? E nós, como pessoas que estamos nos movimentos, nós temos que, eu acho que, na verdade, fundamentalmente, o nosso grande trabalho é esse, o nosso grande desafio é fazer com que as pessoas participem cada vez mais desses momentos, né? Até porque se isso não acontecer, aí a democracia vai, as pessoas vão esquecendo que de fato o que é democracia, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Vamos chamar essa reunião, Ricardo, aí, que você falou, né? Eu acho que é fundamental, reunião para planejar a conferência, né? E aí fazer uma grande e boa mobilização, até porque é o seguinte, esse é o momento onde as pessoas vão estar debatendo as suas necessidades, as questões da cidade, né? Porque, inclusive, é um momento eleitoral, né? Então, na eleição é que ferve mais essa questão do debate sobre o que vai fazer fulano, ciclano, prefeito, não sei o quê, e nós temos que dizer para eles o que nós queremos, tá entendendo? Então, mesmo se a prefeitura não chamando, mas o recado vai estar dado. As entidades chamando a conferência, o recado vai estar dado. A população do Eusébio quer isto aqui de um gestor, né? E serve para todos. Então, é um pouco isso. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, Ricardo. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Natan, a gente agradece e passa para os demais fecharem e se despedirem. E a gente já agradece a todos. Mima, você está aí? Pronto, posso falar. Gente, em primeiro lugar, agradecer o convite aí do Ricardo para estar participando desse momento aqui com vocês e dizer que já me veio uma ideia do que o Natan falou, de a gente fazer tipo uma carta compromisso, né? Mas para os pré-candidatos a prefeito, né? A prefeito, para fazer uma carta compromisso, levando em conta essa questão. Tipo um colóquio, para que a gente faça, leve para eles, olha, caso você seja eleito, você se compromete com essa pauta que o povo está querendo, porque isso é importante, que é uma forma de deixar a coisa mais ou menos amarrada. Então, muito bom essa ideia dessa, digamos assim, dessa reunião posterior, para que a gente possa lá já tirar alguns encaminhamentos e já servir de base para essa carta compromisso. O que é que vocês acham? Show? Ótimo. Professor Sandoval, Natan, prazer conhecê-lo, certo? Excelente, no caso aí, pela sua força e com a dedicação dessas comunidades mais desprivilegiadas, né, em Fortaleza, e também, no caso, disseminando aqui também no Eusébio, para poder a gente trabalhar em conjunto, certo? Minha amiga Mima.
também, no caso, né, fosse, né, vamos aí na luta e tudo mais, né, na parceria, no caso, a gente desenvolver mais ainda a nossa habilidade de conversar com a turma, né, e a gente tá na força, né. Então, Anastácia, né, prazer também, no caso, né, aí no Santa Clara, nas mediações aí, né, vamos aí disseminar aí a sua campanha também, e a gente poder divulgar mais aí nosso projeto. A gente pode participar também junto aí, no caso, né, no dia lá, numa praça, levar um carro de som, o que for. A gente tem que se organizar dentro dos nossos recursos, né, e fazer com que, no caso, né, a gente possa disseminar. Eu sei que, com certeza, o Natan aí, e já com o Ricardo, né, são pessoas já atuantes, né, nas comunidades, né, e tudo mais. A gente está começando aqui também para poder, do nosso conhecimento, a gente trocar ideias, né. E isso aí, no caso aí, aproveitando a oportunidade, né, para poder finalizar aqui também, com essa participação, né, o Ricardo falou agora a questão da tecnologia, né, a divulgação foi feita, né, no caso aí a gente procurou, dentro da tecnologia que a gente aprendeu dentro da pandemia, quando os meninos entraram na sala de aula e destruíram a nossa aula, eles voltaram novamente, e aí a gente foi aprendendo com eles, né. E aí a gente disseminar isso, no caso, do nosso município, né, nós já falei na totalidade das 24 regiões que tem o Eusébio, atingir todas mesmo, né, ruas que são a gente, o carro não passa, mas a gente tem que ir lá para poder a gente disseminar essa semente da questão da inclusão, né, que as cidades têm que ter, né, da democracia também em relação à questão da urbanização, e a gente trabalha com isso, né, essa é a patamar principal para a gente poder incluir a todos, né, e dentro do contexto geral do bolo, os fragmentos, as frações, elas podem ser somadas e contemplar também, no caso, com uma unidade. Então, um abraço para todo mundo, né? Sucesso para nós e vai dar tudo certo, viu? Obrigado, professor Sandoval. Professora Anastácia, sua despedida. Boa noite, mais uma vez pedir desculpas, né, pelo meu desempenho aqui na tecnologia não foi muito bom. Agradecer a presença do Natan, né, boa noite, Mima, agradecer a Mima aí, Sandoval, prazer revê-lo, Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá certo? E é isso, vamos disseminar a democracia, que o nosso país parece que esqueceu um pouco o significado dessa palavra. E é isso. Boa noite a todos vocês. Obrigada. Pessoal, a gente agradece a vocês, agradece às pessoas que assistiram. Eu acho que muitos estranharam, porque normalmente assistem pelo YouTube e a gente está pelo software gratuito. Se for preciso, a gente fazer um live só para ensinar como usar o software gratuito. Nós não vamos desistir. Nós não vamos se entregar para as grandes big techs. A gente não pode viver dependendo só deles, tá entendendo? A gente tem que insistir. Existem outros caminhos. Eu apanhei muito. Tem o meu sobrinho aqui de 14 anos que estava do meu lado me ensinando como fazer, como configurar, e acabou dando certo. Talvez não tenha sido 100%, mas a próxima melhora. E essa presencial, a gente vai fazer essa reunião sim, para preparar a nossa conferência municipal, organizada pelo movimento. Vamos tirar nossos delegados, nossas pautas, fazer a carta que a Mima sugeriu, que é muito importante, entrega para eles. Claro que alguns nem vão olhar, mas alguém olha. E se não olhar, a gente cobra do mesmo jeito, sabe? Não dá para a gente viver a população do Eusébio totalmente isolada desses grandes condomínios que vão invadindo a cidade e os nativos, os verdadeiros moradores, totalmente abandonados, nem calçada, andam no meio da rua, não tem emprego, não dá, sabe? Nós vamos ficar batendo na tecla, tem que ter inclusão social. Vamos chamar esse povo, sabe? Dizer que tem conferência, dizer que a gente está junto deles, e olha se esse povo acordar, gente. O Eusébio muda, sabe? Agradeço a todos e a gente está encerrando e desejando boa noite, ok? Boa Um noite, abraço. pessoal. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Natan, felicidade, filho. Um abraço. Boa sorte. Felicidade.